Eu quero ministrar uma palavra com tema, já que o mês nós vamos falar sobre sacrifício, eu quero ministrar o tema com a base nessa palavra, sacrifício. Hebreus 10:10, que diz exatamente assim: pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos nós. Sacrifício atrai a atenção de Deus. Diga comigo bem forte assim: sacrifício atrai a atenção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o povo que estava antes fez mais bonito que vocês, sabia? Mais bonito que vocês estão fracos. Glória a Deus. Mesmo que só com 30 pessoas e mesmo longe dessa pessoa, vire para quem está ao teu lado e diga assim: você pode fazer melhor. Diga isso. Então vai de novo assim, ó: sacrifício. Vocês são competitivos, eu vi, né? Atrai a atenção de Deus. Olha que lindo, o som como de muitas águas. Glória a Deus. Sacrifício atrai a atenção de Deus. E aqui nós vamos falar dentro do mês de abril sobre sacrifício, mas também nós vamos desmistificar. Há uma diferença em sacrifício e sofrimento. Se sacrifício atrai a atenção de Deus, sacrifício atrai a atenção de Deus, sofrimento atrai a atenção das trevas. É importante você entender. Todo sacrifício vai atrair a atenção de Deus, mas todo sofrimento atrai a atenção das trevas. É importante você entender essas verdades bíblicas, é importante você entender. Pastor, então eu não posso passar por sofrimentos. Você pode passar por sofrimentos, mas escute bem: você vai passar por sofrimentos, você não pode ficar no sofrimento. Já falei aqui muitas vezes nesse altar que as tragédias elas são inevitáveis, mas os sofrimentos são opcionais. Ninguém conseguiu evitar a tragédia global chamada coronavírus, ninguém. Mas eu e você nós podemos literalmente colocar um ponto final no sofrimento, decidir não sofrer mais com isso, ou por causa disso. O sofrimento, você é a única pessoa, indiferente do sofrimento que você passa, que você vai passar, você deve de passar pelo sofrimento, não ficar com o sofrimento. E a única pessoa capaz de colocar um ponto final é você, unicamente você. Não, hoje eu decido não sofrer mais por isso ou por aquilo. Ou, ao invés de colocar um ponto final, você pode colocar uma vírgula e continuar sofrendo. Há uma diferença em sacrifício e sofrimento. E com esse tema, né, com 3 pontos que nós vamos discorrer aqui nesta mensagem, nada melhor do que falar sobre sacrifício. E o melhor exemplo de sacrifício, embora as que a gente vê quando Isaac foi levado ao Monte Moriá para ser oferecido a Deus, mas no mesmo instante, quando o seu pai com o cutelo vai amolar o seu filho, brada uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faça tal mal ao menino, porque agora provastes que teme a Deus. Poderia falar de Ana, que literalmente com o seu ventre estéril, querendo ser mãe, e numa ocasião ela foi até confundida, a sua expressão de orar incansavelmente, mas no momento que ela fez, literalmente: Deus, se tu me der, eu vou oferecer para ti, eu vou dar para ti de novo como um profeta. Olha que lindo. Mas eu não posso deixar de falar do maior sacrifício, o sacrifício na cruz do Calvário, por mim e por você, o meu Jesus, o teu Jesus. Deus dá o seu único filho como sacrifício, Ele dá a sua vida como sacrifício vivo. Mas é importante você entender, eu queria que você anotasse essa frase: todo sacrifício com propósito gera resultados extraordinários. Jesus deu a sua vida para ganhar a humanidade.
Toda vez que você faz um sacrifício com propósito, você literalmente extrai, literalmente alcança coisas extraordinárias. Você, por exemplo, jejuar, sacrificar o seu físico jejuando, mas se não houver um propósito, você só está passando fome. Todo sacrifício com propósito gera resultados. Nunca esqueça disso. Precisa ter um propósito. Propósito é literalmente dar uma direção, e toda vez que um sacrifício com propósito, de uma forma direcionada, que vai beneficiar alguém, vai destrancar, vai destravar, vai acontecer alguma coisa, você está atraindo coisas extraordinárias. Todo sacrifício que você fizer precisa ter um propósito, precisa. Segundo ponto que eu quero também aqui que fique claro na tua mente, porque nós vamos ouvir muitas mensagens dentro do mês de abril sobre sacrifício, está registrado em 1 Samuel 15, 22, que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Olha que interessante isso. E eu quero aqui deixar algo bem claro para você, que um sacrifício jamais vai substituir um princípio. Precisa ficar claro isso para você. Por exemplo, se eu orar, jejuar e tal, para que eu venha viver uma vida próspera financeiramente, não ser um dizimista, o meu sacrifício não vai substituir um princípio. Ser dizimista, ser um semeador, é um princípio da palavra de Deus, está ligado à obediência. Então é importante você entender que quando você obedece um princípio, e sacrifica em alguma questão, você une duas forças incalculáveis para que coisas extraordinárias aconteçam. Mas agora, você só sacrificar e obedecer não adianta. Sacrificar e não obedecer é logo sacrifício de tolo. Sacrificar e não obedecer é sacrifício de tolo. Você pode passar a vida toda sacrificando e não ser uma pessoa obediente a princípio, você não vai ter resultados. Mas aí você pode perguntar: pastor, mas o que é mais importante então? O sacrifício ou a obediência? Então agora eu não vou mais sacrificar, eu vou só obedecer. Não, você precisa entender, e a melhor explicação, a melhor ilustração para que você entenda qual é o mais importante. É a mesma coisa você perguntar para um passarinho: qual é a asa mais importante, a asa direita ou a asa esquerda? Ambas são importantes. Porque você literalmente vai precisar sacrificar, mas também você vai precisar obedecer. Você obedecer e ao mesmo tempo sacrificando, você vai voar, você vai decolar rumo a tudo aquilo que está prometido através da palavra. É impossível um pássaro voar. É impossível um pássaro voar com uma asa só, ele precisa das duas asas. Então você precisa obedecer, sacrificar, se colocar diante de Deus, e pode ter certeza que você será abençoado. Pode ter certeza. Um sacrifício jamais irá substituir um princípio. Seja sábio, não tolo. Nós ensinamos aqui, e Tiago fala muito claro sobre isso, que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, a gente precisa ser praticante, porque ouvir a palavra e não praticar, isso é tolice. Lembra aquela frase que eu sempre uso? Sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. Olhe para mim aqui, não perca atenção. Sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. O que significa isso? Sabedoria, quando eu tenho conhecimento e eu coloco em prática, logo eu sou literalmente classificado as pessoas sábias. Mas quando eu tenho conhecimento e eu não coloco em prática, logo eu sou classificado as pessoas tolas. Pode que mesmo distante, mas do teu lado tem uma pessoa tola ou uma pessoa sábia.
E como que eu provo? Somente eu posso provar isso, quando eu literalmente me posiciono a adquirir conhecimento, mas não só adquirir conhecimento, é eu colocar em prática. Eu colocando em prática, eu sou nomeado, classificado ao grupo das pessoas sábias. E que valor teria, e que graça tem eu dedicar o meu tempo e a minha vida buscando conhecimento e não colocar em prática? É tolice. É tolice, mas se eu busco, eu gasto a minha vida buscando conhecimento e colocando em prática, automaticamente eu vou avançando no mundo espiritual, mundo material, mundo financeiro, profissional, familiar. Precisa ficar claro isso para você. Vire para quem está do seu lado, mesmo que longe, e diga assim, ó, não seja tolo, seja sábio. Diga aí, por favor. Outro ponto importante é a semente. Falamos sobre sacrifício, obediência. Agora, sementes que estão ligadas ao sacrifício. Queria que você anotasse essa frase. A lei da semeadura tem o poder de comunicar com o futuro. Use esta linguagem, vou repetir. A lei da semeadura tem o poder de comunicar com o futuro. Use essa linguagem. Tem essa frase aí, será? Está aí a frase. Glória a Deus. Glória a Deus. Achei que eu não tinha passado para você. Pessoas deram as suas vidas como sementes. Pessoas deram e dão as suas vidas como semente até hoje, por amor do Evangelho, para salvar a vida de muitas pessoas. Olhe para mim aqui. Quero que você vire para quem está do seu lado e diga assim, ó, você é uma semente de Deus na terra. Diga isso. Provérbios 11:25 diz assim, o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha que lindo isso. Nós somos frutos de pessoas que gastaram a sua vida para que o Evangelho viesse para o Brasil. Pessoas vieram de outros lugares do mundo para que o Evangelho chegasse à nossa nação. Nós agora, como sementes de Deus na terra, temos o compromisso de levar através, daqui a pouco alguém de você pode ser enviado para outro país, outra nação, outro estado, outra cidade. E aí você vai gastar a sua vida como semente, anunciando, declarando, proclamando o Evangelho. Nós somos sementes de Deus na terra. Mediante todo esse caos que nós estamos vivendo, eu tive alguns contatos com alguns pastores da África e outros países do mundo, pessoas que são brasileiras e não deu tempo de pegar um avião e voltar para o Brasil, os aeroportos foram fechados, o recurso também não foi entregue, porque foi literalmente encerrado alguns procedimentos, tanto aéreo como financeiro também. Mas estão lá em outros países. Eu queria que você, quando chegasse em casa, pesquisasse a janela 1040, os povos não alcançados. Existem povos que nunca ouviram falar de Deus, falar de Jesus. Por isso que a inquietude, por isso que eu fui a Angola agora, não faz 6 meses, não faz 1 ano. Por isso que nós estamos com um projeto também, ajudando outro país, outro lugar, a Camboja, e nós queremos avançar, porque existe povos não alcançados que precisa ser anunciada a palavra. Nada, nem a doença, nem a fome, nada pode separar do amor de Deus. Lá na África, sentado para se alimentar, e digo para você, isso é cultural. Você pode pensar que era qualquer coisa, menos uma comida parecida com a nossa comida. O pastor foi falar em Bambará, o missionário foi interpretar, e ele disse assim, apontou para os filhos dele que estavam assim, e disse assim: graças a Deus, a igreja do Brasil, agora eu sei que todos os dias eu vou ter comida na minha mesa. Cara, eu me emocionei com aquilo. Eles comiam uma vez por dia só. Ele encheu os olhos d'água, se engasgou, e ele continuou dizendo, ele disse assim, ó: mas mesmo se nós morrêssemos de fome, o maior tesouro que nós recebemos foi o pão da vida, que é Jesus. Isso sim nada nos separará do amor de Deus.
nada terá capacidade de atrapalhar esse amor por mim e por você, sim, nada. Se tiver doente, nada separa, se faltar dinheiro, nada separa. Ei, olhe para mim aqui, é agora que nós provamos se aquilo que a Bíblia ensina é verdade. Pô, o Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar. Se Ele é meu pastor, nada vai faltar. Pode faltar comida na terra, Ele vai mandar maná do céu, e você não vai perecer, não vai perecer, não vai perecer. Pastor, está acabando o azeite. Coloca o azeite na mão do profeta para você ver se não vai multiplicar o azeite na botija. Pastor, só tem um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe. Fica tranquilo, vai vir um milagre da multiplicação e não vai faltar. A provisão de Deus vai vir. Ou o seguinte, a Bíblia é uma piada e nós somos tudo uns palhaços tá aqui hoje. Não. A Bíblia é verdadeira, ela é fiel, é infalível, infalível. Agora nesses momentos de caos, de angústia, agora nesses momentos de guerra, o que precisa ficar claro para nós? Todas as verdades que são ensinadas e saem desse altar. Pessoas que não conhecem as verdades bíblicas estão vazias. E aí alguma coisa vai ocupar. A aflição, a angústia, literalmente o pânico. Mas se você se encher de Deus, descobri agora, veio mais algumas informações, você precisa dizer, mas eu tenho as boas novas de salvação, aleluia. Pode estar o reino aí de fora em crise, mas Deus não vai deixar perecer. A Bíblia diz que a maior tentação que vem sobre nós, ela é humana, mas Deus sempre vai nos dar o escape. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu declaro pelo poder que há na palavra, eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro pelo poder que Ele mesmo me concede, não vai faltar. Você não vai morrer, você não vai perecer, não. Vai em meio à crise, em meio ao caos, vai acontecer a manifestação de Deus dentro da tua casa, da tua família. Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Se tu acredita, aplauda e glorifica o nome de Deus. Aplauda, 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 aplauda. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Entenda isso. Entenda isso na essência. Entenda isso da melhor forma possível que você puder entender. Mas saiba, a lei da semeadura tem o poder de comunicar com o futuro. Use essa linguagem. Fique de pé, por favor. Fique de pé.